Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula da nossa Rota do Dinheiro Sem Patente, passo 1, que é construindo um plano. E hoje eu vou falar com vocês sobre pague-se primeiro. Quero incluir, fazer com que vocês pensem diferente em relação a esse assunto, em relação ao assunto investimentos. A gente tem uma mística, né? Uma crença muito comum que só investe quem é rico ou só invisto quando sobra. E é exatamente isso que eu quero fazer com que vocês pensem diferente, mudar esse olhar sobre dinheiro, sobre investimentos. Então, a nossa proposta de hoje, na nossa quarta aula, Pague-se Primeiro, é que vocês criem um novo olhar, que vocês tenham um novo mindset sobre as finanças de vocês. Eu quero que vire uma chavinha, né, sobre gerar riqueza para si e não para os outros. E para isso eu vou apresentar alguns conceitos para a gente começar a pensar de forma diferente e então chegar a algumas conclusões diferentes. Vamos lá, no nosso dia a dia, no nosso consumo geral, a gente paga o aluguel da casa, a gente paga a energia elétrica, a escola das crianças, combustível, supermercado, parcela do carro. A nossa prioridade de vida, de modo geral, é sempre pagar os outros. E o que pagar os outros significa? Significa que você está ajudando, né, os proprietários deste negócio. Por exemplo, se você aluga a casa, né, o dono da casa que você está alugando está recebendo o seu aluguel. Você está gerando riqueza para ele quando você paga o seu aluguel. Energia elétrica. Você está gerando riqueza para quem está pagando a energia elétrica. Ah, Fernanda, mas eu usufruo dos serviços. Ok, perfeito. Só que eu quero que você tenha uma ideia aqui de prioridade. O que é a prioridade da sua vida? Quais são as suas prioridades? Por isso a gente está trabalhando esse conceito novo. Então, sempre que você paga alguém, né, o supermercado, o plano de saúde, a parcela do carro, você está ajudando aquelas pessoas a gerar riqueza para si, a ficarem mais ricas. Elas estão te ofertando um produto, um serviço, ok, você está usufruindo, e quando você paga por isso, você está ajudando elas a ficarem mais ricas. E você? Quem está construindo a sua riqueza? Você já parou para pensar nisso? Essa é a mudança de chave, né, que eu queria que vocês tivessem. Quem é que está te ajudando a gerar riqueza? Né? Você está só pagando os outros e nada para você. Então, você precisa ter consciência e começar a entender que você é responsável pela geração da sua riqueza. Né? Não esperar que ninguém te pague, e sim tomar uma atitude ativa em relação ao que você quer e, a partir daí, começar a trabalhar em prol disso. O conceito pague-se primeiro é exatamente isso. É gerar riqueza para si antes de gerar para os outros. Então, quando a gente fala em investir, em construir uma carteira de renda passiva, né? Na busca do dinheiro sem patente, essa é a nossa rota aqui. Eu, de maneira nenhuma, eu vou usar esse tipo de frase que eu ouço bastante, que é se sobrar, eu invisto. O se sobrar, eu invisto, você está falando para você que, bom, se sobrar, eu gero riqueza para mim. E esse não é o intuito aqui. O que eu quero é colocar prioridade na sua vida e fazer com que você gere, em primeiro lugar, riqueza para você e não riqueza para os outros. Então, do seu orçamento, né, quando você trabalha lá e recebe todo o seu salário, ao invés de determinar o valor do aluguel, separar o valor do aluguel e pagar a conta de energia, a escola das crianças do supermercado, a primeira coisa que vai sair da sua renda
é o dinheiro que você vai investir, é o dinheiro que você vai construir o seu sonho, é o dinheiro que você vai construir a sua carteira de renda passiva. Essa é a ideia do pague-se primeiro. Primeiro você se paga, você tira o dinheiro, né, do seu orçamento, do que você trabalhou. Você tira aquele dinheiro que você vai investir e aí o que sobrou você vai readequar o seu orçamento para gerar riqueza para os outros, para pagar os outros. Essa é a ideia principal. Eu gostaria muito que isso estivesse muito enraizado no mindset de vocês. Então, de forma nenhuma eu quero ouvir se sobrar eu invisto. Não, de jeito nenhum. Se sobrar eu faço outras coisas, eu pago outras coisas. O que eu vou tirar para o investimento vai ser o primeiro a sair da minha conta, porque é um plano de vida. Eu quero gerar riqueza em primeiro lugar para mim, eu sou responsável pela minha vida. E aí, para que você faça isso, a gente tem uma outra ideia de que, né, você é super comprometido para pagar as suas contas, para pagar tudo em dia, para gerar uma renda extra, caso a sua renda não seja suficiente para pagar outras pessoas, para ser responsável com todos os compromissos que você assume. E quando a gente fala de investimentos, não. A gente não tem aquele mesmo comprometimento com a gente como a gente tem com os outros. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria que vocês internalizassem. Seja mais comprometido com os seus investimentos, com a sua geração de riqueza, do que você é com o pagamento das suas contas comuns, né? Com a geração de riqueza para outras pessoas. Trate isso com mais seriedade, com mais responsabilidade, com maior comprometimento. Faça com que isso seja de fato prioridade na sua vida. Se pagar primeiro, gerar riqueza para si, tem que ser o ponto número 1, o plano central, quando você fala de investimentos, quando você fala de construir uma carteira passiva, construir a sua rota do dinheiro sem patente. Então, esse tem que ser o seu projeto de vida. Qualquer dinheiro a mais que cair na sua mão, enfim, ou que você trabalhar, que você decidiu fazer uma renda extra ou qualquer coisa que seja, você precisa entender que essa é a sua prioridade. Pague-se primeiro. Você é a prioridade de geração de riqueza. Primeiro gere riqueza para você. Primeiro separe o valor que vai para os seus investimentos. Posteriormente, você paga as outras pessoas. Você gera riqueza para outras pessoas. Esse é um conceito que eu quero que fique muito forte na cabeça de vocês e que, de fato, eu quero que vire essa chavinha de que primeiro você gera riqueza para você, primeiro você é responsável com o seu dinheiro e depois você se responsabiliza pelo dinheiro dos outros. Então, essa foi a nossa quarta aula, né? Um conceito simples, financeiro, mas totalmente poderoso, que vai dar base para a nossa construção de patrimônio, para o nosso passo a passo, que é o pague-se primeiro. Não se esqueça disso, olhe a aula mais vezes, caso seja necessário, e implemente esse conceito na sua vida. Primeiro, você se paga, você investe em você e depois você paga os outros, você gera riqueza para os outros. Ok? Então, essa foi a nossa quarta aula, né, do nosso passo 1. Já já a gente se vê para a nossa quinta aula, ativo e passivo. Até mais, obrigada. A gente se vê por aí.